Olá, eu me chamo Emily Raquel, sou estagiária de nutrição e vim falar um pouquinho sobre higiene pessoal em unidades de alimentação e nutrição. Bom, ao nosso redor existem seres vivos, que são impossíveis de ver ao olho nu. Eles são conhecidos como micro-organismos, São bactérias, vírus, protozoários, fungos, parasitas, e a gente é o responsável por combater esses micro-organismos, Porque a gente somos pessoas que são habitat desses micro-organismos. E onde encontramos esses micro-organismos? Em alimentos, no meio ambiente, como poeira, água, solo, roupas, sapatos, animais domésticos, pragas e vetores como rato, mosca, barata, utensílios, como panela, prato, copo, talheres, Então eles são ao nosso redor o tempo todo. Nós, seres humanos, somos fontes de contaminação também. Então, esses micro-organismos, se a gente não fizer higiene pessoal, eles habitam o nosso corpo, Além, nos nossos órgãos também tem, como o intestino, até 10 bilhões de bactérias. Saliva, 750 milhões de bactérias. Axila, 2,5 milhões de bactérias. O couro cabeludo, 1,5 milhões de bactérias. As mãos, 62 milhões e 500 mil bactérias. Então, a gente é uma grande fonte de contaminação. E o que são boas práticas, É colocar em prática a higiene, para depois manusear os alimentos, com toda essa higiene já realizada, E o que fazer para aplicá-las, As unhas, por exemplo, devem estar curtas, limpas e sem esmalte. Ou seja, se você estiver com a unha grande, isso vai permitir o acúmulo de sujidades e, consequentemente, de micro-organismos, Isso não deve ocorrer. O esmalte ele é tóxico, além disso, ele pode cair sobre o alimento, e isso também não deve ocorrer. O banho deve ser diariamente, Você tem que tomar banho com sabão e se enxugar com toalha limpa, porque a toalha também é fonte de contaminação, E lavar os cabelos com maior frequência, porque nosso corpo, como o nariz, o cabelo, a boca, a pele, são grandes fontes de contaminação e pode, passar para esse alimento. Manter as roupas limpas, Ou seja, o seu uniforme, ele deve ser limpo e trocado todos os dias, Não adianta você pegar e sair do seu serviço com o seu uniforme. Você tem que usar somente no seu local de trabalho e ser trocado diariamente. Isso inclui também sapatos e botas. Não usar perfumes, cremes e maquiagem. Os perfumes e os cremes nas mãos, eles podem transmitir odor para esse alimento. Além da maquiagem, por exemplo, se você é mulher, usar cílios postiço, esses cílios podem cair sobre o alimento. E isso também são fontes de contaminação. Aparar a barba diariamente, Você homem, se você tiver algum problema de pele, você tem que avisar o seu responsável. Escove os dentes diariamente, A boca, os dentes são grande fonte de contaminação. Também existe muito micro-organismo na nossa boca. Então, você tem que escovar os dentes antes de ir para o trabalho, toda vez que for se alimentar e antes de dormir, Para que evite o surgimento de cáries, E até a perda dos dentes. O cabelo deve ser preso, Tem que prender bem para que não solte. E deve-se usar a touca, A touca ela tem que tampar todo o cabelo, Não deixar nenhum fio para fora, porque se cair um fio, você não vê, E contamina esse alimento. Preste atenção para não fumar, comer, tossir, espirrar, durante o preparo de alimentos, Por exemplo, se você fuma, você vai pegar na boca, você vai pegar um cigarro. Além disso, pode cair cinzas desse cigarro no alimento e contaminar esse alimento. Além disso, não preparar alimentos quando tiver com ferimentos nas mãos, cortes, arranhões, qualquer tipo de ferimento na sua mão. Se ocorrer isso, você deve usar a luva. E essa luva tem que ser trocada a todo momento também. Quando você vai no banheiro, quando você abre a geladeira, quando você manipula o alimento cru e depois um cozido, pode acontecer uma contaminação cruzada e isso deve ser evitado. Então, trocar essa luva a todo momento, Você tossir, espirrar, passar a mão na boca, no nariz, também deve ser trocada, porque contamina esse alimento se você não deixar de trocar. Não usar adornos, relógio, pulseira, anel, brinco, porque além de ser uma fonte de contaminação, também acumula sujidades e é um risco físico, Então, se você esquecer de colocar um brinco e ele cair, um brinco pequeno, por exemplo, ele cair no alimento e você não vê, é um risco físico.
De acordo com a Portaria Centro de Vigilância Sanitária 6 de 1999, devemos higienizar as mãos nas seguintes situações, né? A higienização das mãos, ela é de fundamental importância, né? É uma das coisas que mais previne, né, a contaminação dos alimentos. Então, ela deve ser higienizada corretamente, né? Não dura nem um minuto para a gente higienizar nossa mão. Então, é no mínimo 20 segundos. Então, você deve higienizar suas mãos corretamente para que evite a contaminação desse alimento, né? Então, quais são os momentos? Sempre que iniciar o trabalho, por exemplo, você for de ônibus, o ônibus tem muitas pessoas pegam no ônibus e contamina, né, suas mãos, e as suas mãos cheias de micro-organismos, se você não chegar e lavar, passa para esse alimento, né? Sempre que apresentarem sujas, sempre que mudar de tarefa, ou seja, se você estiver na área de pré-preparo, cortando uma carne, por exemplo, e você for para depois cortar uma salada, isso ocorre uma contaminação cruzada, ou seja, você vai passar os micro-organismos da carne para a salada que a pessoa vai consumir cru. Então isso não pode ocorrer. Cada vez que você mudar de tarefa, você tem que lavar suas mãos. Sempre que manipular alimentos crus, sempre que tossir, espirrar, mexer no nariz, sempre que utilizar os banheiros, né, os sanitários, a todo momento, né, tem que estar lavando suas mãos. Depois de mexer no cabelo, olhos, boca, nariz, né, depois de comer, depois de manipular ou transportar o lixo, depois de manipular produtos químicos, por exemplo. Uma pessoa pode ser alérgica a um produto químico, né? Você pegar num produto químico e depois pegar no alimento e essa pessoa consumir, você pode causar intoxicações nessa pessoa, né? E isso não deve se ocorrer. Não deve-se manipular alimentos às pessoas que apresentarem feridas e cortes nas mãos, infecções nos olhos, na garganta, resfriados e gripe, né? Então, se você estiver doente e você não consegue, né? Geralmente as pessoas não conseguem segurar um espirro, por exemplo, né? E já ocorreu, tipo, se você estiver doente e for para lá e espirrar, né? Então não tem como voltar, né? No tempo, né? Então, infecções pulmonares, faringites, as diarreias também. Por exemplo, você vai todo o tempo no banheiro quando você está com diarreia e você vai carregar micro-organismos nas suas mãos. E muitos estudos dizem que as pessoas esquecem de lavar as mãos quando saem do banheiro. Então, toda vez que você tiver algum desses sintomas ou alguma doença, você tem que avisar o seu responsável, né? Além disso, você tem que fazer os exames periódicos de rotina, né? A cada 6 meses, né? E isso são atitudes importantes para que evite, né, a contaminação dos alimentos. E por fim, cuide-se sempre, né? Use máscara e álcool 70%. Além de você estar usando a máscara para cuidar de você, você vai cuidar dos seus colegas e você vai evitar que ocorra a salivação, né? A transferência da saliva para os alimentos, né? Porque na nossa saliva tem muitos micro-organismos e isso deve ser evitado. Então, sempre use a máscara e o álcool 70%. E por fim, né, eu quero agradecer pela sua atenção, né? E muito obrigada.